Seja bem-vindo de volta, torcedor do Porsche GT3 Cup ao Autódromo de Interlagos. Marcamos um encontro para as 2 da tarde, acabamos protelando um pouquinho, tivemos de adaptar a nossa programação para que possamos trazer até você o mais completo espetáculo do Porsche GT3 Cup na temporada 2013 no Autódromo de Interlagos, com seu traçado de 4.309 metros, um autódromo já setentão, inaugurado em 1940 e reforma das grandes por aí no Autódromo de Interlagos. Você já tem a placa de 3 minutos aí na formação do grid da categoria Cup. Categoria Cup que vem para a segunda prova da etapa, segunda prova desta terceira etapa da temporada 2013. Tivemos hoje a vitória de Ricardo Batista na primeira corrida. O Ricardo Batista, Constantino Júnior, Marcel Visconde foram os 3 primeiros colocados, conforme o resultado que você acompanha na sua tela. Marcelo Franco foi o 4º, com Pedro Queirolo em 5º e Daniel Paludo completando o pódio em 6º. O Fábio Viscardi foi o 7º, se isolou na liderança do campeonato. E o Sérgio Ribas foi o 8º colocado, ficou com a vitória na categoria Master e, conforme prevê o regulamento do Porsche GT3 Cup, ficou também o Sérgio Ribas com a pole position, já que o resultado de uma prova, da primeira prova de cada rodada, é reproduzido no grid da segunda prova, com inversão absoluta das 8 primeiras posições, conforme você vai acompanhando aí no grafismo preparado pela equipe de produção do Porsche GT3 Cup. Portanto, o Sérgio Ribas vai largando da pole position, tendo ao lado dele, na primeira fila do grid, o Fábio Viscardi, que é o líder do campeonato. Onde está 8º, você entenda primeiro, onde está 7º, você entenda segundo, e faça você também o exercício que nós fazemos aqui de inverter as 8 primeiras posições. Daniel Paludo é o 3º no grid, com o Pedro Queirolo em 4º, com o Marcelo Franco em 5º, com o Marcel Visconde em 6º, Constantino Júnior em 7º e o Ricardo Batista, vencedor da primeira prova, na 8ª posição. Placa de 30 segundos já subindo, todos os integrantes da equipe Denner Motorsport já tomando o caminho de volta aos boxes. Luiz Alberto Pandini, o sabadão está para lá de movimentado. O que dá para esperar agora dessa segunda prova? Ninguém vai ter compromisso automobilístico depois dessa corrida. Boa tarde, Luke. Boa tarde aos amigos do Terra. É verdade, vai ser uma corrida muito interessante. O Sérgio Ribas, que voltou à categoria agora nesta prova, ele tem o apelido de Muralha. Então você imagina o que vai acontecer se esse homem sair liderando a corrida, a dificuldade que os líderes vão ter para conseguir ultrapassá-lo, né? Se é que vão conseguir. E temos também alguns pilotos de ponta largando no fundo do grid, porque tiveram problemas, tiveram que abandonar a primeira corrida. É o caso do Ricardo Rossetti, que largou em último, do Roberto Posses, larga em penúltimo, do Antônio Vale e do Clemente Lunardi, que formam as 2 últimas filas do grid. O Fábio Viscardi, o 2º colocado, é o líder do campeonato agora isolado, mas o Ricardo Batista, com a vitória na primeira corrida, está só 2 pontos atrás. Então vai ter uma disputa muito interessante, não só pela vitória, mas também pela liderança do campeonato. Tá certo, você tem os pilotos aí em movimentação. De volta de apresentação, temos um fim de tarde com 24 graus de temperatura ambiente. Temperatura na pista na casa dos 35 graus, a mais alta temperatura das corridas de hoje. O vento vai soprando a 9 km por hora e a precipitação de chuva seguindo os instintos do Datalook na casa de 0%. Pode chover bem longe daqui hoje, o sabadão tá bonito, o sol aberto, e você que nos acompanha pelo Portal Terra vai participando também da transmissão com o Pandini e comigo. Deixe seu comentário aqui na aba de comentários, na lateral da nossa transmissão, enquanto temos aí os pilotos cumprindo a curva do Pinheirinho. Você interage conosco também, não só durante as corridas, mas durante todo o mês, durante todo o ano, pelo facebook.com. Curta-nos lá no /Porsche GT3 Cup, participe, acompanhe todas as novidades, as atualizações diárias. Estamos também no Twitter, canal do Twitter que você pode utilizar inclusive durante a transmissão da corrida aqui, o @Porsche GT3 Cup. Temos também o nosso canal para você acompanhar tudo o que acontece no Porsche GT3 Cup Challenge no YouTube, youtube.com/Porsche GT3 Cup Brasil. Mas no YouTube, não esqueça do Brasil ali ao fim do nosso endereço. E claro, nosso site oficial, o www.PorscheGT3Cup.com,
Canais para você conferir fotos, vídeos, notícias, curiosidades, bastidores e absolutamente tudo o que você precisa para ser um integrante da família Porsche GT3 Cup Challenge. Conforme orientado aos pilotos, conforme combinado com os pilotos, nós vamos para uma segunda volta de apresentação e aí sim, ao final dessa segunda volta, os pilotos virão em sua formação de 2 filas indianas paralelas e assim vão se apresentar para o apagar das luzes vermelhas para a largada que vai nos levar a 25 minutos e mais uma volta de corrida. Já temos pela internet aqui a participação do Américo Teixeira Júnior, do Valmir Chicaroli, do Rafa Catelan, do Bruno Mantovani, também da Daiane Staub, lá da cidade de Missal, o Rogério Tranjan, de São Roque, também sempre prestigiando os bons espetáculos do Porsche GT3 Cup. Aí estão os pilotos fazendo todo aquele trabalho de aquecimento dos pneus Yokohama. Lembrando sempre que temos a companhia da Porsche Latin America em todos os eventos do Porsche GT3 Cup e do Porsche GT3 Challenge. Tom Vale largando lá do fim da fila, Ricardo Rossetti largando lá do fim da fila, Clemente Lunardi também largando lá do fim da fila. São pilotos que trazem a expectativa de interessantes corridas de recuperação. Sérgio Ribas, que voltou à categoria hoje, ele não participou das 4 corridas que tivemos na Europa no início do ano, no mês de abril. Voltou hoje, ficou em 8º, já herdou a pole position geral, já herdou também a vitória, ficou com a vitória, não herdou nada, ele conquistou a vitória na categoria Master. Bruno Terena também nos acompanhando pela internet aqui no Portal Terra. Olha aí, os pilotos já dando, esse é o momento, Pandini, que a rapaziada dá aquela aliviada no acelerador, claro, por orientação do Rodrigo Hanashiro, que é o piloto do safety car, e que dá aquela última respirada profunda. É hora de respirar, porque agora vai ser pé embaixo, vai ser adrenalina total. Eles já vão preparando a formação das 2 filas indianas paralelas. Sérgio Ribas com o carro número 63. Fábio Viscardi com o carro número 81. Fábio assumiu a liderança isolada do campeonato. Ele tem 76 pontos. E o Ricardo Batista, com a primeira vitória no ano, é o vice-líder do campeonato. Tem 74 pontos. São 5 os pilotos que podem terminar essa corrida na liderança do campeonato. Viscardi, Batista, Tom Vale, Ricardo Rossetti e Marcelo Franco. Rodrigo Hanashiro vai tomar o caminho dos boxes. Vai deixar o traçado de Interlagos livre, leve e solto para os pilotos do Porsche GT3 Cup. O pelotão já vem esparramado lá atrás. O pelotão já vem aberto antes do apagar das luzes vermelhas. Tenho a impressão que o Sérgio Berti não vai autorizar a largada da prova. O Marcel Visconde está fora da fila ali, está fora dos colchetes. Mais uma volta, eu vou acompanhando aqui a comunicação do Sérgio Berti, que é o diretor de provas do Porsche GT3 Cup, com os pilotos. É uma característica da categoria que a gente sempre enaltece. A direção de prova, em casos extremos, se comunica diretamente com os pilotos via rádio. Marcel Visconde foi um dos que vieram ali fora do alinhamento, só que nós vamos para mais uma volta de apresentação, só que o cronômetro já está aberto. Temos 25 minutos mais uma volta. O cronômetro já foi disparado, veja ali o Rodrigo Hanashiro a postos com o safety car para tomar de novo a dianteira do pelotão. Não, o safety car nem vem para a pista mais agora. Os pilotos vêm em volta de apresentação por conta própria. Sérgio Ribas vem puxando a fila aí com o Fábio Viscardi, o Daniel Paludo, o Pedro Queirolo. Olho no Pedro Queirolo, hein? Animadíssimo para brigar pela primeira vitória dele no Porsche GT3 Cup. Vitória que já lhe escapou ano passado na etapa do Velocitar. E por falar em Velocitar, Pandini, já temos compromisso para dia 10 de agosto. É verdade, o Velocitar vai ser o local da próxima etapa da Porsche GT3 Cup, com as categorias Cup, Challenge e a Light também. Lembrando que a Light não vai ser realizada em todas as corridas. A Light só corre esta etapa, a do Velocitar e as 2 próximas em Curitiba. As 2 seguintes, quero dizer, em Curitiba. Audiência nobre aqui na internet. Miguel Paludo, piloto da Camping World Truck Series, bicampeão do Porsche GT3 Cup, manifestando aqui a torcida pelo bro, Daniel Paludo, o irmão dele, o Daniel Paludo, que vai largando agora da 3ª posição. A primeira vitória do Daniel Paludo também escapou, mas escapou assim por entre os dedos lá no Algarve. Foi um momento que de certa forma entristeceu todo mundo na categoria, até os adversários dele.
É verdade. O Daniel correu muito bem no Algarve e só perdeu a corrida porque aconteceu uma rodada que o jogou mais para trás. E agora ele fez uma corrida muito combativa no começo do dia, está largando em terceiro, tem boas chances de vitória. Candidatos à vitória não faltam nesta sexta corrida do ano, que vai complementando a terceira rodada dupla do Porsche GT3 Cup. Você vai participando da transmissão conosco pelo Portal Terra, aqui na aba de comentários, do lado direito da transmissão, que você vai acompanhando ao vivo às 16 horas e 5 minutos pelo horário de Brasília. Os pilotos deixando para trás a curva do café. Agora todo mundo entendeu o recado da direção de prova. Eles têm de seguir o trilho imaginário formado pelos colchetes pintados na pista. Aquela marcação pintada na pista indicando as posições de grid de largada. Aqueles são os trilhos que eles devem seguir até que as luzes vermelhas se apaguem. Luz vermelha acesa. Quando se apagar, vai estar valendo a disputa por posição. Pelo cronômetro já vamos com quase 3 minutos de corrida. Sérgio Ribas do lado direito do seu vídeo, do lado esquerdo temos o Fábio Viscardi, agora sim está valendo. O Sérgio Ribas tenta tomar a linha interna da pista. O Marcelo Franco ataca por ali, Fábio Viscardi vai por fora, vem para assumir a liderança Fábio Viscardi. O Marcelo Franco deu, chega para lá no Daniel Paludo, mas fechou legal a porta pro Daniel Paludo. Chega para lá ali quem também? E alguém que vai assumir a liderança, o Pedro Queirolo, que já vinha em segundo. Olha só, Guilherme Figueiredo e Tom Vale. Guilherme Figueiredo e Tom Vale. Uma encostadinha leve. Figueiredo ficou irritado, depois fica irritado Figueiredo. Coloca a marcha ré ali, volta para a pista e vamos para a corrida, que vamos já pela segunda volta de corrida. Fábio Viscardi é o primeiro colocado, Marcelo Franco é o segundo, Pedro Queirolo é o terceiro e o Tom Vale, que teve o radiador danificado na primeira prova, por isso abandonou. Sabe, tá vendo aquela fumacinha ali na frente do carro do Tom Vale? Eu aposto o pacote de biscoitos que eu tenho aqui para fazer um lanche depois da corrida, que é o radiador dele já tendo ido embora. Você acabou de ganhar um pacote de biscoitos, porque não tem outra explicação para o abandono do Tom Vale. E algumas ocorrências da primeira corrida, né? O Figueiredo conseguiu voltar. Aliás, o Figueiredo na corrida passada, e alguém rodou. Eu escutei um barulho de rodada por aqui. Eu escutei também, eu acho que eu vi um gatinho. Olha lá o Pedro Queirolo, como na largada foi para a área verde ali para evitar um toque. O Figueiredo pisou na grama, quando voltou acabou atingindo o carro do Tom Vale. O Tom só deu aquele beijo no guarda-reio ali, foi o suficiente para aparentemente ter danificado seu radiador. Veja ali, o Pedro Queirolo tinha tudo para assumir a liderança, só que se ele fizesse a ultrapassagem passando pela área de escape, enquanto você vê o incidente entre o Figueiredo e o Vale, possivelmente ele teria de devolver a posição ou até receberia uma punição da direção de prova. Pedro Queirolo que fechou a volta número 1 na quinta posição. Safety car na pista para o resgate do carro do Tom. Safety car na pista, temos aí o Pedro Queirolo agora em terceiro, Sérgio Ribas já é o quarto, o quinto é o Constantino Júnior, o sexto é o Daniel Paludo, depois Ricardo Batista em sétimo, Marcel Visconde em oitavo. Uma largada também bem complicada para o Marcel Visconde, perdendo 5 posições. E o Tom Vale abandonando agora, deixando um pouco mais para trás a liderança do campeonato que ele ocupava antes desse final de semana aqui em Interlagos. E só explicando alguns incidentes que marcaram a primeira corrida da Cup, né? As pessoas ficaram intrigadas com o abandono do Ricardo Rossetti. Ele teve um problema numa roda, por isso que ele abandonou a primeira corrida. O Tom Vale teve problema no radiador, conforme a gente tinha desconfiado durante a transmissão. O Clemente Lunardi, aquela rodada que a gente considerou muito estranha, ela aconteceu por causa de um problema na suspensão do carro. E que inclusive ocasionou um pequeno toque vindo do Tom Vale, mas que não foi intencional. O Clemente estava tentando segurar o carro e o Tom bateu sem querer no Clemente. E o Maurício Billy, que tinha a vitória da classe Master na mão até a última volta, perdeu a corrida por falta de gasolina. Mas essa para mim é inédita. Falta de combustível para mim é inédita no Porsche GT3 Cup. Maurício Billy, que acabou em terceiro na categoria Master. O Ducardin também está nos acompanhando aqui. Então, se a transmissão é para o mundo, a transmissão é para o mundo inteiro. Afinal de contas, estamos no Terra, um dos maiores portais da internet mundial. E ele observa aqui que temos sempre o mesmo papo, talvez estejamos sempre falando de Porsche GT3 Cup, que é o que nos reúne aqui em Interlagos neste sábado, 8 de junho, para a terceira etapa, a primeira do ano em território brasileiro. Já passamos por Portugal na pista do Algarve, já passamos pela Espanha na pista de Barcelona, da Catalunha. Você acompanhou durante as nossas transmissões de hoje alguns highlights com momentos que vivemos e protagonizamos
nas 2 etapas da Europa. E agora o Porsche GT3 Cup de volta para casa na pista de Interlagos. 18 minutos e 5 segundos faltando para a abertura da última volta. É de se supor que devamos chegar. Tivemos o cronômetro aberto com o procedimento de bandeira amarela, porque o grid não vinha formado adequadamente. Tivemos agora a intervenção do safety car. O Dataluke vai estimando aqui que a gente deva chegar a 13 voltas de corrida contra as 16 habituais. Agora procedimento de relargada. Nada de 2 filas indianas paralelas. Veja aí o carro do Guilherme Figueroa já de volta à pista. Agora eles vêm numa única fila indiana. O safety car já com as luzes apagadas. Fábio Viscardi é o líder. Marcelo Franco e Pedro Queirolo vêm em segundo e terceiro. O Franco e o Queirolo buscando as primeiras vitórias deles na categoria. O Marcelo Franco já ganhou corrida. Venceu no Velocitar no ano passado. Agora, o que aconteceu? Olha a relargada aí. O interessante foi que o Pandini lembrou da vitória dele e soprou pra mim. O crédito é todo dele, a gafe foi minha. Olha aí, Marcelo Franco recebendo a resistência do Pedro Queirolo. Foi do Queirolo que ele tomou a vitória? Não, quem tomou a vitória do Queirolo foi o Ricardo Batista no Velocitar em 2012. Vai se mantendo à frente Fábio Viscardi, com Queirolo em segundo, com Franco em terceiro, com Sérgio Ribas em quarto. O Constantino quem vem em quinto, não me pareceu ser o carro dele. É o Sérgio. É o Constantino que vem em quinto ali, na perseguição ao Sérgio Ribas. O sexto é o Daniel Paludo, o sétimo o Ricardo Batista. Atrás do Ricardo Batista o Marcel Visconde já vem procurando ali espaço para tentar ultrapassagem. Essa para mim também é inédita. Marcelo Franco, a batida fortíssima, a prova interrompida com bandeira vermelha. Já havia a movimentação do Marcelo Franco. A imagem que eu pedi para ver por uma fração de segundos está aí na tela do Terra para você. Obrigado, Marcelo. A preocupação do Marcelo Franco, veja só, o que é o instinto do piloto. A primeira coisa que ele se preocupou em fazer, depois de passar o maior susto da carreira dele, foi avisar ao mundo que está tudo certo com ele. Uma imagem espetacular, como tem sido as imagens do sábado aqui em Interlagos. O Marcelo Franco, depois do toque, capotando várias vezes na descida do lago. Durante a capotagem, uma batida fortíssima contra a proteção de pneus. É de se supor que o piloto possa ter sofrido algum ferimento. Não é o caso, ele mesmo já tratou de nos comunicar isso. É de se supor que o piloto esteja extremamente atordoado com tudo que ele acabou de viver. E a primeira preocupação de Marcelo Franco, essa eu faço questão de cumprimentá-lo depois por isso, foi avisar ao mundo que estava tudo certo com ele. Postura de campeão. Tá ele em pé, uma imagem que realmente assustou todo mundo, principalmente pela quantidade de vezes em que o carro virou e pelo fato de ele ter ido direto para o muro, né? Aí, dependendo do ângulo em que o carro bate, você nunca sabe o que pode acontecer, mas o Marcelo Franco tá aí, tá andando, olha... É capaz de ele fazer um quadro. Pela postura dele, ele é capaz de fazer um quadro para botar na sala dele. Eu vou dar esse quadro de presente para ele. Veja só. E falar, olha do que eu escapei. O toque com o Sérgio Ribas. Impressionante. Não deve haver fotógrafos naquela área ali, mas a imagem da televisão ele tem. Algo vai ser feito, não tenha dúvida. O toque com o Sérgio Ribas, lateral. Estranho até o efeito de alavanca que o toque causou no carro do Marcelo. Vejam, 1, 2, 3. Vamos contando. 4, não perca a conta. Na quarta, o carro passou a capotar. Ao contrário, acertou a proteção de pneus. Rapaz do céu. Isso dá um susto na gente. Olha... Revendo, sabendo que está tudo certo com ele, eu chego a me desesperar vendo a imagem do que acabou de acontecer com Marcelo Franco, piloto do Rio de Janeiro, que mal havia parado dentro do carro. Mais um acidente que comprova extremo nível de segurança dos carros do Porsche GT3 Cup. Colocou as duas mãos para fora ali da abertura de para-brisa. O para-brisa dele, você viu, na segunda capotagem já ganhou vida própria e foi embora. Colocou as mãos para fora e disse ao mundo, tô bem, tá tudo certo comigo. Ele certamente amanhã vai amanhecer com alguns pontos roxos do cinto de segurança no corpo, mas olha, ele nasceu de novo. É uma imagem... assustadora, impressionante, espetacular ao mesmo tempo, plasticamente olha a expressão de alívio dos integrantes da equipe Porsche GT3 Cup. Temos a prova interrompida com bandeira vermelha, todos os carros parados ali, já mostrada a bandeira amarela. Os pilotos vão partir de novo em movimentação. Nós tínhamos exatamente 8 minutos e 30 segundos de corrida
quando ela foi interrompida com a bandeira vermelha. Antes mesmo do carro do Marcelo Franco parar, a presença de espírito que se observa também na direção de prova. Antes do carro do Marcelo Franco parar de virar, de capotar, a direção de prova já determinou bandeira vermelha. Veja de novo, uma imagem para ser vista, revista e vista novamente. Na quarta capotagem, o carro ganhou efeito inverso, atingiu com força a proteção de pneus, veja lá. Olha só, mas é muito estranho o efeito de alavanca. O desenho ali em forma de cunha do capô do Porsche acabou servindo de catapulta para o carro do Marcelo Franco. Luke, sabe o que eu acho estranho? Toques assim, até na própria curva do lago, sempre foram absolutamente, não vou dizer corriqueiros, porque os pilotos não tentam ficar batendo um no outro. Mas já houve outros casos de toques semelhantes no mesmo lugar e nunca teve um efeito como esse. Realmente é difícil de avaliar por que dessa vez aconteceu dessa maneira. Porque era para acontecer. Porque... Não vamos tentar encontrar explicação para o inexplicável. Era para acontecer. Uma imagem que... Essa eu vou fazer questão de pôr no meu currículo de corridas acompanhadas. A postura de Marcelo Franco, ainda podemos dizer, durante o acidente que ele sofreu. É um sangue frio raríssimo de se ver. A primeira preocupação do piloto normalmente é checar se está inteiro. E ele teve consciente de que estava inteiro o tempo todo. Olha aí de novo. Olha só. Que coisa impressionante. Tempo real, sem slow motion, do jeito que a coisa aconteceu. Rapaz do céu. Mais uma vez, por outro ângulo para você. Veja ali como já foi embora o para-brisa dele. E ele estava ali num plano vertical em relação ao solo quando atingiu a proteção de pneus. É o que você falou, Luke. Postura de campeão, postura de piloto, postura de gente que tem automobilismo no sangue. E se tivesse um carro pronto para ele, pode ter certeza que ele ia sentar, entrar na pista e correr bem. Tem o do Gui Afonso, que está ali no box número 6. O Gui Afonso, que inclusive acompanha a nossa transmissão aqui pelo Terra. O regulamento não permite, os procedimentos de corrida não permitem. Mas o carro número 4 do Gui Afonso está prontinho ali no box número 6. O Marcelo Franco corrobora o que o Pandini supôs aqui. Se tivesse condições e permissão para isso, seguramente já entraria no carro do Gui Afonso ali, abasteceria no caso, para não passar o que passou o Maurício Billy, e iria para a corrida de novo. Essa explicação me foi dada pelo próprio Maurício Billy, né? Às vezes o piloto tem uma suposição e depois acaba descobrindo que é outra coisa. O próprio Rossetti, no caso do abandono dele, a primeira sensação que ele teve foi de que havia furado um pneu. A nossa também foi, a nossa também foi, né? Depois é que se descobriu que foi um problema na roda. Otávio Augusto Fortes Mishima, lá de Shizuoka, no Japão, acompanhando aqui pelo Terra as emoções, e que emoções, hein? Do Porsche GT3 Cup. Lá no Japão devem ser o quê? 5h15 da manhã? Público japonês também conectado ao Terra, acompanhando ao vivo aqui de Interlagos a terceira etapa do Porsche GT3 Cup. Agora tudo indica que já vamos reiniciando a disputa. Daqui a pouco os pilotos vão partir de novo em fila indiana. E até me faltou um pedaço da comunicação aqui da direção de prova. Mas tudo indica que a hora que eles partirem em movimento, o cronômetro vai ser disparado. Vamos ver. Travado ali, faltando 16,5 para a abertura da última volta. Não, eles estão indo lá para a posição de grid agora. Os pilotos vão indo para a posição de grid, exatamente. Se a prova foi interrompida com bandeira vermelha, é o que tende a acontecer, né? Exatamente, tem que montar o grid todo de novo. A largada depois pode até ser dada imediatamente em fila indiana, mas o grid precisa ser montado. O grid está sendo remanejado conforme a classificação da última volta antes da bandeira vermelha. Nós teremos de novo a contagem regressiva por placas, placa de 5, placa de 3, placa de 1 minuto, mas um procedimento mais rápido. Serão minutos acelerados, digamos assim, e a largada vai ser dada com o safety car. Portanto, a hora que o safety car tirar o time de campo, nós vamos ter os pilotos em fila indiana acelerando de novo na busca pela vitória. Vitória que por enquanto é do líder do campeonato, do Fábio Viscardi. Pedro Queirola o segundo colocado, Marcelo Franco é o terceiro, seguramente, é lógico, não vai alinhar em terceiro coisíssima nenhuma. Sérgio Ribas é o quarto colocado. Veja aí, familiares, amigos e convidados que vão acompanhando toda essa movimentação do lounge do Porsche GT3 Cup. Tá ali o Sérgio da FASP também acompanhando a prova pela internet em seu dispositivo de bolso ali. Olha aí, o grid vai sendo montado de novo, de acordo com a volta anterior.
Luke, a gente estava falando durante a primeira corrida do dia sobre a segurança do Porsche GT3 Cup. Mas acho que não precisa falar mais nada. Não, já foi dada uma demonstração prática jeito, dela. Pandini, você é sempre uma aula. Obrigado. Não, o que a gente viu, né? Foi mostrada toda a estrutura de segurança do Porsche GT3 Cup. A gente destacava o formato do banco que praticamente envolve o piloto. Então todo esse envolvimento, esse banco bem justo, né? Que praticamente só deixa os braços do piloto para ele poder se mexer, é justamente para isso. Num caso como esse, que o piloto é chicoteado, chacoalhado, jogado para lá e para cá, não ficar balançando cabeça, braço, perna, tudo isso ajuda a manter a integridade física dele. E é colaborado pela célula de sobrevivência do carro, que envolve todo o piloto e evita que a carroceria acabe amassando e atingindo o piloto. Tem aí o Marcelo Santana, piloto da categoria Challenge. Daqui a pouco, né, Marcelo? Corre daqui a pouquinho, Marcelo. Não é a primeira vez que a gente interage com o Marcelo Santana durante uma transmissão de corrida. Isso já aconteceu em outra categoria também. É gente de televisão também. Esse aí tem toda a manha e mais um pouco. O Otávio Augusto Fortes Mishima, lá do Japão, confirmando que são 4h15 da manhã, que o domingo já está amanhecendo lá na Terra do Sol Nascente. O Caio Abreu de Ponta Grossa, comparando o acidente do Marcelo Franco com um jogo de, como ele definiu aqui, um jogo de ombro no futebol. O Otávio lá do Japão vai perguntando algo que a gente já respondeu hoje, respondemos de novo sem problema nenhum. A velocidade máxima de um carro do Porsche GT3 Cup. Esses carros já atingiram 263 km por hora aqui na pista de Interlagos. E hoje, casualmente, depois de termos dado essa informação a um dos internautas conectados ao Portal Terra, o Maurício Billy atingiu 263. Quem tem a maior velocidade até agora, não, isso aqui é da última volta em que eles já tinham tirado o pé depois da bandeira vermelha ali, estamos na casa de 210, 215, mas a velocidade máxima é de 263, pelo menos até hoje. Ai que daqui a pouco alguém consegue superar essa marca aí. Bruno Terena. No ano que vem, com um carro novo. Seguramente. Bastante provável. Quero que você fale disso já, Pandini. O Bruno Terena aqui nos acompanha pela internet, vai comparando o acidente do Marcelo Franco com um triplo carpado de Porsche. Esse Bruno Terena. Veja aí toda a rapaziada que vai acompanhando do lounge do Porsche GT3 Cup. Essa movimentação, tá ali o Basílios Eleutério, também piloto de corridas. Basílios que participa neste fim de semana do Porsche Clube Brasil. Vamos revendo aí alguns dos principais momentos. Aí foi quando a largada valeu. Já tínhamos uma volta completada para efeito de cronometragem. Vai subindo nesse momento a placa de 3 minutos. Olha ali a fechada de porta que o Marcelo Franco deu no Daniel Palu. Eu só vi isso agora, eu não tinha visto no momento, não. Lembro de ter visto no momento, acho até que chamei a atenção, porque ele atirou o carro para cima da trajetória. E aí, Figueroa e Tom Vale, o Tom inclusive ficou por ali mesmo, né? O carro dele foi resgatado, tivemos até a intervenção do safety car. O carro, veja ali de novo. Olha só, o Figueroa pisou na grama quando voltou. Estava passando por ali o Tom Vale buscando corrida de recuperação. Direção de prova já aciona a placa de 1 minuto. Quando o safety car partir em movimento, os pilotos vão formar fila indiana atrás do safety car, mas não foi o dia de sorte realmente do Tom Vale. E aí o momento que nos levou à bandeira vermelha e chega a impressionar de novo. Eu posso ver esse acidente por mais 10 dias, que vai impressionar durante 10 dias o efeito de alavanca que o carro do Sérgio Ribas causou ao carro do Marcelo Franco. É inesquecível, esse acidente é histórico. E olha aí o Marcelo Franco inteirinho. O carro é projetado de forma a absorver toda a inércia que um acidente ou que um incidente possa causar ao corpo do piloto. Tanto é que o Marcelo Franco, antes mesmo do carro parar, já estava fazendo sinal de que está tudo bem. É a primeira imagem que a gente busca na referência visual. A do piloto em movimento, a do piloto fazendo algum sinal. E essa a gente já tinha visto antes mesmo do Marcelo Franco ter toda aquela presença de espírito de colocar as mãos para fora e fazer o sinal. Tô bem, tô legal, foi só um susto. E que susto, hein? E que susto. No aspecto esportivo, uma grande pena o abandono dele, porque estava tendo uma luta entre os 3 primeiros, que foram justamente 3 pilotos que proporcionaram uma briga espetacular nas últimas voltas da primeira corrida do dia. E essa briga agora fica desfalcada de um de seus protagonistas.
Aí nós temos o cronômetro já disparado, faltando 15 minutos e 25 segundos para a abertura da última volta. Esquece aquela previsão de 13 voltas do Dataluke. Claro, aquilo foi antes da bandeira vermelha. O Marcelo Lavanini manifestando aqui pela internet que já viu várias corridas aqui em Interlagos, agora vai acompanhar as outras a partir da casa dele, com todo o conforto do lar, graças à transmissão pelo Portal Terra. Lembrando mais uma vez que o nosso próximo encontro já está marcado para o dia 10 de agosto na pista do Velocitar em Mogi Guaçu, que é autódromo fantástico. Já estivemos lá no ano passado com o Porsche GT3 Cup. Vamos para lá agora na quarta etapa da temporada de 2013. Luke, o Sérgio Ribas teve algum problema, porque ele está no final do pelotão. Eu não lembro o que aconteceu com eles depois do acidente com o Marcelo Franco. Não temos informação se ele realmente caiu para trás ou se ele foi mandado para trás. Realmente não temos como averiguar o que aconteceu. Mas o fato é que o Sérgio Ribas, que era o quarto colocado, está em último. Vai sair em último agora. Os pilotos já vem vindo informação de fila indiana pela subida do Café. O Sérgio Ribas está em último porque largou de boxe. Depois do toque dele tá explicado. Com o Marcelo Franco, ele procurou os boxes para alguma manutenção no carro, alguma checagem ou qualquer coisa do gênero. Entra na fila ali, Marcelo Visconde. Entra na fila, senão o Hanashiro fica na pista ali. Ele que é o piloto do safety car. Aí temos o Hanashiro já tirando o time de campo. O reinício de disputa, bandeira verde. O Fábio Viscardi recebendo toda a pressão do Pedro Queirolo. Viscardi, Queirolo, Constantino Júnior é o terceiro, Daniel Paludo é o quarto, Ricardo Batista é o quinto. Veja ali Maurício Billy. Na categoria Master ele é o líder. Maurício Billy sétimo na geral com o carro amarelo. Agora é o único carro amarelo do grid. Enquanto o Pedro Queirolo por fora, na curva do Berger, para tentar tomar a liderança do Fábio Viscardi. Se conseguir é ninja, hein? Se conseguir é ninja. Por fora na curva do Berger, mas do lado de dentro ele tem Fábio Viscardi. É um piloto extremamente combativo. Temos aí a certeza de um duelo sensacional e vai deixar de ser duelo já já. Não existe a palavra trielo, mas vai ser uma disputa de no mínimo 3, porque o Constantino Júnior já vem se assanhando para essa briga aí. Veja o Pedro Queirolo mostrando a cara do carro número 13 para os espelhos retrovisores do Fábio Viscardi. Viscardi é o primeiro, deixou uma brecha, já fechou ali para a tomada do Laranjinha. Constantino com isso se aproximou. Disputa fortíssima pela primeira posição. Cadê o Ricardo Batista? Vem na quinta posição, já já ele chega para a festa, também já chegou. É o quinto colocado, à frente dele tem o carro do Daniel Paludo, que leva a torcida do Miguel Paludo, lá a partir dos Estados Unidos. Miguel Paludo acompanhando a gente também pelo terra.com.br. Para efeito de cronometragem, esta é a quinta volta de corrida. Fábio Viscardi tem a volta mais rápida, mas aquele tempo de volta ali não pode ser considerado. 2 minutos e 5 segundos. Tivemos voltas em bandeira verde, não tivemos não, Pandinho? Tivemos. Só do acidente, será? Não podia ser tão lenta assim, né? Isso é volta de bandeira amarela. Veja aí, vai lá fora o Viscardi, tenta por dentro o Queirolo. Constantino mantém um traçado considerado ideal também. Vem buscando aproximação em relação ao Pedro Queirolo. Já vai tomando o vácuo do carro número 13 do Pedro Queirolo. Os dois pela linha interna, vai atacar o Constantino. O Queirolo abriu, deixou a margem, vai passar direto. Tava escrito. Da maneira como mergulhou o Constantino Júnior, penso até ter falado um pouquinho antes de acontecer, mas estava escrito que ia dar nisso. A lei da física só não é mais implacável que a lei de Murphy. E aí o Fábio Viscardi, que tinha a liderança nas mãos do campeonato, inclusive, acaba ficando fora da prova. Pedro Queirolo é o novo líder. Daniel Paludo é o segundo. Ricardo Batista é o terceiro. Marcel Visconde é o quarto colocado. A cada momento a prova vai ganhando novos protagonistas. Veja aí de novo, olha como mergulhou o Constantino. Deixou para frear segunda-feira, mais ou menos. O Viscardi vinha na tomada, é lógico que isso não ia dar certo. É claro que o Constantino não teve a mínima intenção de tirar ninguém da pista, até porque saiu ele também. Mas o Viscardi não acompanhou a intenção, o movimento do Constantino. Nem tinha como, aconteceu atrás, né? Olha o Marcos Carrasco ali, o Douglas Enzo, Pires, Pires. o Enzo. Fim de prova para o líder do campeonato, Fabinho Viscardi, que tinha tudo para conseguir a terceira vitória dele, talvez. A prova vem bem disputada. O incidente entre o Marcelo Franco e o Sérgio Ribas está sob investigação. E o Guilherme Figueroa foi excluído da prova pelos comissários. É de se supor que seja pelo incidente com o Tom Vale. Estamos complementando aí a sexta volta de corrida. Temos a manifestação de um colega nobre aqui também pela internet.
achar aqui o comentário dele, enquanto os pilotos completam a sexta volta. Veja aí, Daniel Paludo à frente do Ricardo Batista, que é o atual campeão. Tem tudo o Ricardo Batista para assumir a liderança isolada do campeonato agora. Ele vem apenas 2 pontos atrás do Fábio Viscardi. Veja aí, Constantino Júnior e Fábio Viscardi. E a conversa ali, como é que fica agora? A gente gostaria de ver aqueles balõezinhos de histórias em quadrinhos agora, para saber o que é que estão conversando o Fábio e o Constantino. Não sei, não mostrou, né, se eles chegaram a se falar, provavelmente sim. Mas o Constantino realmente foi bastante otimista naquela entrada dele em cima do Pedro Queirolo. Ele achou que ia dar para passar o Pedro por dentro, não deve ter imaginado que ia chegar tão depois na curva e encontrar o Fábio Viscardi ali. Olha quem já está em quinto, hein? Olha quem já está em quinto. Olha o Clemente Lunardi na quinta posição e fazendo volta mais rápida de corrida. 1 minuto 39 segundos, 450. Ele traz junto o Ricardo Rossetti, do carro número 88, que você lembra, era o último colocado no grid. E aqui uma observação do Flávio Gomes, que é jornalista especializado em automobilismo e também é piloto de corridas. Ele se manifesta, ele diz o seguinte, textualmente: sempre fui contra a largada lançada. Não sei onde se acha que é mais seguro. Todas as categorias do automobilismo usam largada lançada hoje. Talvez a Fórmula 3 seja a exceção. A Fórmula 1 não usa largada lançada. A Fórmula 1. Na verdade, trazendo para o nível nacional, acho que a única é a Fórmula 3. Não me ocorre outra agora de nível nacional. Em campeonatos regionais, sim, temos várias categorias com largadas lançadas. A própria categoria onde atua o colega Flávio Gomes é uma categoria que adota largadas lançadas. Veja aí, a disputa pelo segundo lugar. Daniel Paludo trazendo a reboque o carro do Ricardo Batista. Onde vai, Marcel Visconde? Era um pouquinho mais para cá. Quem se aproveitou foi o Rossetti. Passou pelo Lunardi, vai passando também pelo Visconde. Ricardo Rossetti assume a 4ª posição na prova. Pedro Queirolo é o líder e tem 1,4 de vantagem sobre o Paludo. Desculpa, Cadê? Não tem de quê. Agora é o Billy. Repete-se uma disputa que a gente viu na primeira prova. Billy e Clemente lutando pela vitória na classe Master. O Billy passou o Clemente, quem sabe ele recupere a vitória que ele deixou de conquistar na primeira corrida. A direção de prova confirma que a exclusão do Guilherme Figueroa foi por atitude antidesportiva contra o 99, claro que é o Tom Vale. É o incidente da largada. O incidente da largada que acabou tirando o Tom Vale da corrida também. Veja aí o Clemente Lunardi. Clemente Lunardi que vem à frente do Maurício Billy. Ou melhor, vem atrás do Maurício Billy. Maurício Billy que é o líder da categoria Master. Esses dois disputam a liderança da categoria Master. Veja aí, o Ricardo Batista não consegue ultrapassar o Daniel Paludo. Pedro Queirolo agradece, vai mandar uma pizza de cortesia para casa do Daniel Paludo hoje, se ele continuar segurando aí o bicampeão Ricardo Batista. Mas agora o Batista parece que já vem tentando um traçado diferente. Já faz um traçado mais econômico ali na subida do café. Ricardo Batista, e para isso tem de contar também com um carro extremamente equilibrado. Olha aí, Pedro Queirolo completando a 8ª volta. Estamos a 7 minutos da abertura da volta final. Vai tentar por dentro o Ricardo Batista. Aí vai dar problema de novo, hein? Aí vai dar problema de novo. Veja só, a presença de espírito do Daniel Paludo de se manter na 2ª posição. Sensacional manobra de Daniel Paludo. Marcel Visconde com o pneu traseiro direito furado. Foi essa a impressão que me deu. A gente tá vivendo de impressões hoje, hein, Pandini? E agora o Daniel Paludo fecha a porta ali para cima do Ricardo Rossetti. Mas o Rossetti continua por dentro, vai ter a preferência na curva do Lago, vai assumir a 2ª posição. Olha aí, mais uma vez para você a confirmação. Incidente entre 70, Marcelo Franco, e 63, o Sérgio Ribas, sob investigação. E o 9, Guilherme Figueroa, excluído da prova pelo toque do Tom Vale. Na verdade, o Guilherme Figueroa saiu da pista, o que a gente viu. E quando voltou, acabou acertando o carro do Tom que passava por ali. Não vimos, ou eu não vi, confesso que não vi, algo além disso, depois do incidente. Luke, isso talvez a exclusão tenha a ver com alguma pontuação. E aí o incidente que colocou... o Marcel ali saindo. No exato instante em que o Daniel Paludo protagonizava um momento genial, o Marcel Visconde virou passageiro ali de um carro que me pareceu ter o pneu traseiro direito furado. Mas o que eu estava falando é o seguinte, pode ser que a exclusão tenha alguma coisa a ver com a pontuação do Guilherme Figueroa. A gente não sabe, é uma mera suposição, porque eu realmente não vi nada de errado naquele incidente. Ele teve que recolher um pouquinho para a grama para evitar de bater num outro carro.
pegou a grama, perdeu a aderência, quando voltou, atingiu o carro do Tom Vale, e acredito que sem nenhuma intenção. Mas a interpretação dos comissários parece ter sido diferente. Nós não estamos aqui para tentar adivinhar o que passa na cabeça de piloto, a direção de prova também não, mas o entendimento dos comissários foi esse, portanto excluído da prova o Guilherme Figueroa. Já temos 9 voltas completadas, pode estar chegando o dia da primeira vitória do Pedro Queirolo, só que quem vem atrás dele agora? Olha aí agora o é o Ricardo. incidente. Veja de novo, cadê o carro do Figueroa? Um pouquinho mais atrás, Bem o carro aqui. número 9 saiu. Ele foi pra grama. Quando voltou, estava ali o Tom Vale, ele deu no rim do carro do Tom Vale. Podem ter interpretado que ele voltou para a pista sem tomar o devido cuidado, que ele poderia ter se mantido no traçado interno para evitar o acidente. Ainda no campo das suposições, Tudo por isso suposição. eu vou discordar veementemente, porque o piloto só está tentando trazer o carro de volta para a pista. A única coisa que ele tinha para fazer da vida naquele momento era guinar o volante para a direita com toda a sutileza, o suficiente para o carro sair da grama e da zebra e voltar para o asfalto. Enfim. Luke, Depois a gente pergunta para todo mundo, o clima já vai estar mais Exatamente. tranquilo, podemos contar para vocês aí pela internet, por blogs, na próxima transmissão, sem problema nenhum. Tá aí Daniel Paludo recebendo pressão do Ricardo Batista, a disputa que vale o 3º lugar, e o Pandini tem considerações a fazer. Não, eu só queria observar o seguinte, o Ricardo Rossetti completou a 9ª volta, 2,9 segundos atrás do Pedro Queirolo. Estão faltando 4 minutos para o final da prova e mais uma volta. O Ricardo tem chance de tentar alguma coisa em cima do Pedro Queirolo, mas vai ter que andar muito rápido. E o Pedro Queirolo não parece estar com problemas não, ele está mantendo um ritmo constante, um ritmo bom. Nenhum. Pode ter chegado o dia da primeira vitória dele. 1,39,9 para os dois na última volta, agora passa o Queirolo 1,40,2 e o Ricardo Rossetti 1,38,9. Fazendo a volta mais rápida da corrida. O Ducardin fez uma pergunta muito pertinente aqui, Pandini. Ele pergunta, o Porsche GT3 Cup, pelas normas da Confederação Brasileira de Automobilismo, não deveria usar a chicane? Pelas normas da CBA, deveria sim, Ducardin. Acontece que o Porsche GT3 Cup recebeu neste ano o reconhecimento oficial de série internacional da Federação Internacional de Automobilismo, da FIA, e como série internacional, o Porsche GT3 Cup não tem de usar obrigatoriamente a chicane. É uma opção que pode ser adotada pela direção de prova, mas não é obrigação dentro da norma da CBA citada por você. Tal qual a Fórmula 1, que é um evento FIA, vem para Interlagos e não usa chicane, tal qual o WEC, o Mundial de Endurance, que vem a Interlagos e como evento FIA não usa a chicane, o Porsche GT3 Cup, como evento FIA, como série internacional, também não usa a chicane. Exatamente. Aliás, uma providência que os pilotos agradecem, né? Porque olha, e a gente também, porque é ridículo, né? Com o Charles Weed, é ridículo. A É palavra ridículo. é essa chicane é ridícula. Vamos lá, Pedro Queirolo, depois de 10 voltas, tem 1 segundo e 7 décimos de vantagem sobre o Rossetti, que largou em último a segundo, acabou de fazer a volta mais rápida da corrida. Você tem aí o Silvio de Barros com o Mac 5, número 5, abrindo temporada de caça ao Charles Reed. Temos aí Adalberto Batista, que é o 7º colocado, mais uma posiçãozinha vem pódio para ele, hein? Mais uma posiçãozinha vem pódio para ele. Tá aí o Sérgio Ribas, que foi o pole position, ocupa a 11ª posição, teve de vir para o box depois daquele toque com o Marcelo Franco, voltou depois da intervenção com bandeira vermelha. Aí Ricardo Batista procura no espelho retrovisor e vem inteirinho o carro do Daniel Paludo. Briga que vale o 3º lugar, eles vêm a 3,7 do líder Pedro Queirolo. E Olha, o Rossetti apertou mais um pouquinho, hein, Pandini? Bastante. Ele tinha tirado meio segundo na volta anterior, tirou mais 8 décimos agora. Então se aproximou bastante do Pedro Queirolo. O Pedro Queirolo vai ter que lutar muito para manter esse primeiro lugar e chegar à primeira vitória dele. 11 voltas completadas, faltando 1 minuto e 25 segundos para a abertura da última volta. Chegou um canapézinho sensacional agora aqui, viu, Pandini? Enquanto você falava, eu já tratei de fazer um test drive aqui e está aprovado. Olha aí o Pedro Queirolo, já vai mudando o traçado. Já vai buscando um traçado mais agressivo para reagir diante da aproximação do Ricardo Rossetti. Você viu que já fez uma tomada esquisita ali na primeira do S de baixa. Vai tomando agora o bico de pato. 1 minuto faltando para a abertura da última volta. Tudo que o Pedro Queirolo precisava nesse momento era passar aqui em frente à cabine do Terra, já abrindo a última volta. Não vai dar. Vai sobrar bastante tempo ainda. Portanto, temos 11 voltas completadas. Vamos a 13. Vamos a 14. Eles completam agora a 12ª. Vamos ver. 40 segundos faltando agora. Você acompanha também na tela do seu computador. Vai dar mais 2 voltas. Vamos ter mais 2 voltas de corrida.
e o Dataluc errou. O Dataluc previu 13 depois de toda aquela confusão. Veja aí, 12 voltas completadas, 27 segundos faltando ainda para zerar o cronômetro. Portanto, eles vão dar essa volta para aí sim abrir a última. O Ducardinho que fez aquela pergunta sobre a chicane, sobre a norma da CBA. Observa que também no Campeonato Regional Paulista, na categoria Classic Cup, com a qual ele tem algum envolvimento, a categoria decidiu não usar. Um campeonato de esfera regional não tem obrigatoriamente de aplicar a norma da CBA. Silvio de Barros vem para o box. Enquanto o Ricardo Rossetti vai para cima do Queirolo, a diferença entre eles de 3 décimos de segundo. Clemente Lunardi, carro número 7, vai atacando aí a posição do Daniel Paludo, que deixou brecha, né? Esparramou demais na descida do lago. O Daniel Paludo já tinha tido uma dificuldade na saída da curva do sol, ele espalhou demais ali, conseguiu segurar o Clemente, mas abriu de novo no lago, aí não teve mais jeito. O Clemente que recuperou o primeiro lugar na classe Master. Maurício Bilha é o sexto, segundo na Master. E olha quem tá em sétimo, o Roberto Posses, que tinha largado na última fila junto com o Rossetti. Está em sétimo lugar o Roberto Posses. Tomou o sétimo lugar do Adalberto Batista. E olha a briga pela liderança aí, Luque. Quem está a fim de tomar o lugar do outro é o Ricardo Rossetti, que ganhou 2 nessa temporada, não está contente não. Vem para ser líder? Será que vem para ser líder? Vai marcar 20, vai para 82. Ricardo Batista tem 74, vem na terceira posição, vem o Ricardo Batista para ser o líder do campeonato. Enquanto o Pedro Queirolo vai acelerando na subida do café para abrir a última volta de corrida. Vai ter 4.309 metros pela frente para vencer pela primeira vez no Porsche GT3 Cup. Um momento de expectativa. A torcida do Pedro Queirolo se manifesta também pela internet. Ele fecha a porta para o Rossetti na entrada do S do Senna. A segunda perna do S do Senna, 3 décimos de segundo de novo, a diferença entre eles. Viraram exatamente o mesmo tempo de volta. E olha o que abriu o Pedro Queirolo. Olha o que abriu o Pedro Queirolo. Ricardo Batista é o terceiro, Clemente Lunardi já o quarto. A última volta mais longa da vida do Pedro Queirolo, ainda bem que ele conseguiu esse respiro, né? Essa pequena distância sobre o Rossetti pode ter garantido a vitória. Agora vamos ver exatamente o que aconteceu. Ah, houve um toque aí. Opa! Houve um toque aí. Talvez o Rossetti até tirou o pé e falou, não quero saber de confusão, meu segundo lugar tá muito bom. Se redimiu, não fazendo ultrapassagem, se afastando, tirando, mostrando que não teve. E o Sérgio Ribas abandonando a corrida. Não, vai voltar. Pelo menos o traçado. O traçado ele abandonou. Vamos ver como? Foi lá na frenagem ao fim da reta oposta. Ele saiu da pista, rodou e saiu. Ele já veio buscando o contra-esterço ali antes mesmo da reação do carro. Não teve jeito. O carro saiu rodando. Me pareceu até uma remissão mesmo, Pandini, por parte do Ricardo Rossetti, que não é a postura dele. Esse tipo de toque, talvez o Pedro Queirolo tenha mudado um pouquinho a trajetória habitual dele para defender a posição. Fato é que ele já vai contornando a curva da junção, já vai dando o pé direito e agora não tira mais o pé do acelerador até o fim da corrida. Vem Pedro Queirolo para escrever seu nome na lista de vencedores do Porsche GT3 Cup. Quem disse que o 13 dá azar? Pra ele deu sorte, deu muita sorte. Já vai tomando a curva da vitória, agora é mais curva da vitória do que nunca. É a curva da primeira vitória, é a curva da bandeira quadriculada para Pedro Queirolo. Na sexta corrida da temporada 2013. Olha lá a disputa pelo terceiro lugar. Olha a disputa pelo terceiro lugar. Ricardo Batista por 1/100º de segundo, defendendo a posição do ataque do Clemente Lunardi. Daniel Paludo, ontem à noite, prometeu via Twitter um pódio. Conseguiu 2. É o quinto colocado. Maurício Bilha é o sexto. Clemente Lunardi comemora a vitória na categoria Master. Veja aí o Ricardo Rossetti como emparelha ali com o Pedro Queirolo. Piloto vencedor que é, campeão que é, sabe da importância, sabe do momento que está vivendo o Pedro Queirolo. E o Pedro, veja só, numa expressão muito serena para quem acabou de conquistar uma primeira vitória tão suada. Olha só, parece que ele está assistindo um filme chato na televisão. Vem na maior serenidade do mundo. O Pedro Queirolo, Pandini se diverte com essas abobrinhas. Eu garanto que o filme dessa corrida não foi nada chato para ninguém, né? Disputa pela liderança, o acidente do Marcelo Franco, mas uma bela corrida do Pedro Queirolo, uma vitória merecida, já vinha por merecer. É um piloto que estreou na Porsche Cup no meio da temporada do ano passado e sempre andou entre os primeiros colocados. Parabéns também ao Clemente Lunardi, que venceu na classe Master, é o vice-campeão da temporada passada e agora tem mais um título para o qual ele é candidato. Pedro Queirolo na classificação geral, olha o fã-clube dele se manifestando aqui. Clemente Lunardi ficando com a vitória na categoria Master, aí está o Clemente Lunardi.
Na categoria Master temos o Clemente Lunardi em primeiro, Maurício Billy em segundo, Beto Posses em terceiro, Charles Reed em quarto e o Sérgio Ribas na quinta posição. O Pedro Queirolo. Eu parei aqui até para escutar a comunicação da direção de prova. Enquanto os pilotos da categoria Cup vão se dirigindo para os boxes para a festa de premiação, os pilotos da categoria Challenge já devem tomar o caminho da saída de boxes para que tenhamos a segunda prova da etapa da categoria Challenge e também da categoria Light. Portanto, a mesma comunicação que nós temos com você, internauta, conectado ao Portal Terra, nós temos com a rapaziada que está aqui no Autódromo de Interlagos. Olha aí como vê o Ricardo Rossetti piscando faróis ali, comemorando. Os pilotos da categoria Challenge já vão sendo chamados para a saída de boxes, já vamos abrir pista também para a categoria Challenge. Vamos ver se mudou a expressão do Pedro Queirolo. Estava tranquilo demais, sereno demais para quem acabou de conquistar uma primeira vitória numa categoria do nível do Porsche GT3 Cup. Agora sim, agora ele vai fazer graça, agora vai extravasar, agora tá com cara de quem acabou de ganhar a primeira. O Pedro Queirolo do carro número 13. Tá ali o seu Ayrton, o sogro do Ricardo Rossetti, é uma figura folclórica, o Ayrton. Veja aí o cumprimento de todos os integrantes da equipe Denner Motorsport. Enquanto o Pedro Queirolo vai fazendo aí a ação de mídia dele e tudo mais, vamos acompanhar os principais momentos dessa transmissão. Veja aí o Rossetti seguramente se desculpando com o Pedro pelo toque. Olha só, o gesto do Rossetti reproduziu o toque entre eles no fim da reta. Olha aí, tá tudo certo, o clima de confraternização, é festa para todo mundo. Mas nós vamos acompanhar, enquanto eles vão tirando o capacete, tomando uma água, um isotônico, se dirigindo ao pódio, vamos acompanhar aí os principais momentos da corrida, vamos comentando em cima também. Você vai batendo papo, participando aqui, postando seu comentário na aba de comentários do Terra. Fabinho Viscardi, contornando a primeira curva, na primeira posição. Olha o Marcelo Franco como vinha. Tava num dia inspiradíssimo o Marcelo Franco. Pedro Queirolo, nessa saída de pista aí, logo na segunda curva, poderia ter dado adeus à corrida. Deu adeus foi o Tom Vale depois desse toque com o Guilherme Figueroa, que acabaria levando a desclassificação do Guilherme Figueroa. Luke, desclassificação de um piloto que estava na corrida tem duas consequências. Uma, ele foi... E aí a capotagem do Marcelo Franco, mais uma vez, uma coisa impressionante. Impressiona de novo. Espetacular. Plasticamente é bonito, né? Parece mórbido, mas não é. Muita gente deve pensar igual a mim. Eu tenho certeza que o internauta compreendeu perfeitamente o que você disse. Exatamente. Eu corroboro também. É óbvio que eu só tô falando isso agora, que eu tô vendo isso aí. Depois de ver Marcelo Franco, essa imagem aí. Né? Mas o que eu queria dizer é o seguinte. O Guilherme Figueroa, ele foi desclassificado da prova, né? Foi excluído. Então ele não pôde continuar a correr, ele recebeu bandeira preta e isso também faz com que ele não possa considerar esta prova na qual ele não pontua como descarte, né? Se ele pontuar em várias outras corridas, ele vai ter que, na prática, descartar 3 provas. Nós estamos a menos de 3 minutos da abertura de boxes para a categoria Challenge. Você segue acompanhando os principais momentos da prova. Veja aí, ultrapassagem por fora na curva do Berger. É uma coisa que sempre chama a minha atenção, que sempre merece o meu aplauso. E o Marcel Visconde, quando saiu desgovernado total ali ao fim da reta. Daí o Daniel Paludo, quando teve também um momento de genialidade na defesa de posição, e quem vinha para cima dele ali era ninguém menos que o bicampeão e o atual campeão. Nós tínhamos o Beto Posses, o Charles Reed e o Silvio de Barros. E a direção de prova vai comunicando nesse momento aos pilotos, enquanto você vê o Silvio passando direto. Pode até ter tido algum problema de freio ali o Silvio, porque logo depois disso ele tomou o caminho dos boxes. Mas a direção de prova vai comunicando aos pilotos que o procedimento vai ser diferente. Olha o Clemente Lunardi como mergulhou ali para cima do Paludo, na hora que o Paludo esparramou um pouquinho em cima da zebra na descida do lago. Nós não teremos agora na prova da Challenge aquele procedimento de box aberto. Olha aí o momento que o Rossetti reproduziu gestualmente depois da corrida. Os pilotos da Challenge vão sair para a pista agora, vão dar uma volta pela pista de Interlagos e virão direto para o grid. Ninguém vai poder cumprir volta de instalação, de aquecimento, até porque pelo horário. Se a gente for queimar alguns minutos a mais com isso, Bandini, daqui a pouco anoitece e a gente tem de fazer uma corrida noturna do Porsche GT3 Challenge junto com a categoria Light, que vai também integrar esse grid. Seria uma corrida legal, só que os carros da Challenge não tem sequer farol
para poder fazer essa corrida. Então não dá para brincar de mini endurance com esses carros agora. Não tem, porque é a característica do carro na configuração de competição da categoria. Aí o Pedro Queirolo comemorando com o Denner Pires. Bandini, ordinalmente falando, se é que existe essa palavra, o Pedro Queirolo é qual piloto a vencer uma corrida no Porsche Cup? Quantos pilotos já têm vitórias no Porsche GT3 Cup? Essa duvido que você tem na cabeça, você vai ter de procurar. Não, é óbvio que eu não tenho na cabeça. Eu sabia que uma eu ia conseguir fazer você pesquisar, Pedro. Mas eu respondo rapidinho. Tenho certeza que sim. Olha aí, já temos box aberto, pista liberada para os pilotos da Challenge, que vão direto para o grid. Momento de confraternização ali no pódio da categoria Cup. Vamos lá, o Pedro Queirolo agora vai ter que fazer uma escalada inédita até o primeiro lugar. Inédita no Porsche GT3 Cup. Ele já ganhou corrida de campeonato brasileiro de outras categorias, como o brasileiro de Gran Turismo, por exemplo. Temos aí os 6 primeiros colocados no pódio e vamos proceder, portanto, à premiação aos nossos campeões. Chamamos nesse momento a premiação ao 6º colocado, foi o segundo na Master, já tem outro pódio, Maurício Billy. Maurício Billy, 6º colocado na prova, tem mais um troféu hoje para a estante do Daniel Paludo, vai ter que comprar mais uma, hein, Daniel? 5º colocado na prova, Daniel Paludo também recebendo sua premiação. Clemente Lunardi fez uma corrida fantástica, veio lá do fim do grid para estar no pódio na 4ª posição. E é a Lu quem traz o troféu dele. Vai ganhando o pódio a Lu para fazer a entrega do troféu a Clemente Lunardi, o atual vice-campeão. Vai chegando também para a disputa pela liderança do campeonato, ele que não correu as etapas da Europa. Líder do campeonato tem troféu também, Pandini? Então, o troféu ao 3º colocado na etapa, Ricardo Batista. Pode ser o primeiro tricampeão do Porsche GT3 Cup. Quero chamar também a premiação ao campeão de 2010. Quase veio a 3ª vitória dele. Não foi hoje, a 3ª na temporada. Ricardo Rossetti. Vem a família toda para fazer a entrega do troféu ao Ricardo Rossetti. Era isso? Fechamos por aqui? Fechamos nada. Cadê o troféu do vencedor? O primeiro dele na categoria, Pedro Queirolo. Pedro Queirolo tá meio atônito até ali no pódio. Parece que não caiu a ficha dele. Vamos lá, pilotos, troféus ao alto, para termos aquela foto que na casa do Pedro Queirolo vai virar quadro, não tenho dúvida nenhuma. Pedro Queirolo, o primeiro colocado, Ricardo Rossetti, o segundo, Ricardo Batista, o terceiro, Clemente Lunardi, o quarto, Daniel Paludo na 5ª posição, Maurício Billy, o 6º. Agora eles podem ir para a festa do champanhe, porque até a próxima corrida tem muito tempo para mandar esse macacão para a lavanderia. Todo mundo tendo o mesmo alvo no pódio. Pedro Queirolo, o vencedor da 6ª corrida da temporada. Antes dele, quantos venceram corridas? Muito bem, Pedro Queirolo é o 20º piloto vencedor na Porsche Cup. 20º vencedor do Porsche GT3 Cup, sem contar os pilotos da Challenge, lógico. Sim, só na Cup. Só na Cup. Aí o Maurício Billy, aquele momento tradicional de confraternização. Nós vamos até, depois da foto, da imagem aí, nós vamos convidando o Clemente Lunardi e o Maurício Billy para que permaneçam no pódio, para que a gente possa fazer aí todo mundo mostrando sua Chandon também. Pedro Queirolo, não parece que você acabou de ganhar uma corrida, rapaz? Tá muito calmo, né? Pois é, o Pedro dá a impressão, ganhei uma corrida agora, deixa eu ver, eu vou bater um x-salada ali no boteco da esquina, não, vou para casa. Ele tá com a expressão de quem ganha uma corrida todo dia, né? Eu acho que não caiu a ficha dele ainda. Pode ser. Depois a gente vai perguntar isso para ele, não tenha dúvida nenhuma. Hoje ele só vai embora de Interlagos depois da meia-noite. Olha aí como comemorou depois de descer do carro, destoou dos demais momentos dele. Né? Agora sim, parece um cara que acabou de ganhar uma corrida. Mas vamos lá. Muito bacana, parabéns pro Pedro. É sempre bom ver um piloto entrando na lista de vencedores, sobretudo um piloto batalhador como o Pedro Queirolo, um piloto que traz iniciativas para ser parceiro do evento do qual ele faz parte, que traz ideias, que entra com ações e que vai para a pista também, põe a faca nos dentes, como costuma dizer alguém por aí, e vai para cima mesmo. Hoje funcionou, hoje deu tudo certo para ele. Aí mais uma vez para você a imagem da festa do champanhe na categoria Cup. Vamos rapidinho com o pódio da Master, daqui a pouco tem a largada da Challenge, você vai acompanhar ao vivo aqui no Portal Terra. Vai chegando por ali o Charles Reed, quem é que está faltando? O Charles Reed que foi... Beto Posses, terceiro da Master. O 4º colocado, cadê o Betão Posses? O Beto que ontem recebeu o bolo de aniversário, foi aniversário do Beto Posses ontem, terceiro colocado.
E ele sabe muito bem o caminho do pódio, não é que se perdeu pelo meio do caminho, não. Beto Posses é o primeiro campeão da Porsche Cup. Primeiro campeão da Porsche 2005. Cup. Sérgio Ribas, deixa o champanhe aí pra depois, rapaz. Vamos fazer o seguinte, o Sérgio Ribas tá com sede, vamos apressar a premiação, então. Quem é que traz o troféu do quinto colocado, Sérgio Ribas? Tá aí, pode entregar o troféu ao quinto colocado, que ele tá com sede. Sérgio Ribas do Paraná. Numa prova em que ele teve participação no lance fundamental da corrida. Mas tem prêmio também para o quarto colocado. Então mais um troféu para a estante do Charles Reed. Outro piloto que participa da Porsche Cup desde o primeiro ano. Ele estava presente na primeira corrida, aliás. Tá certo. Prêmio merecido. Tem troféu também para o terceiro colocado, para o aniversariante do fim de semana, para o Beto Posse. Silvia, por favor, ao pódio, Silvia. Ela também conhece muito bem o caminho. Aí o troféu projetado pelo designer Tomás Felipe Figueiredo para o Porsche GT3 Master. Tem troféu também para o nosso segundo colocado. Então, cadê o troféu do Maurício Billy? Lu, vamos trabalhar mais um pouquinho, Lu? Vamos convidar a Lu ao pódio de novo. É ela que vem? É ela quem vem, né? Para trazer o troféu ao vencedor da categoria Master, Clemente Lunardi. Pilotos, troféus ao alto. Clemente Lunardi, Maurício Billy, Beto Posses, Charles Reed e Sérgio Ribas. Ô, Beto vai levar a Xandão dele pro Natal, ó. Não quis saber de molhar o macacão, não. Fugiu da festa do champanhe o Beto Posses. Tá faltando o carro aqui no grid da Challenge, hein? Falei essa frase esses dias no trailer de um filme de automobilismo. O pessoal fez bastante brincadeiras. Tá ali o Beto Posses de volta. Pode molhar o Beto Posses, viu? Pode molhar o Beto Posses aí, Clemente. Não quer saber de se molhar, não. A imagem da festa dos 5 primeiros na Master, Clemente Lunardi, Maurício Billy, Beto Posses, que saiu de fininho ali, o Charles Reed e também o Sérgio Ribas. Assim nós chegamos ao fim da sexta corrida da categoria Cup. Chegou uma mensagem pela internet aqui do Torrão Ciotti, baita vitória do Pedro Queirolo na Cup, mérito total dele, inteligentíssimo na manobra do S do Senna e congratulando o Pedro Queirolo. Agora nós vamos falar de categoria Challenge, é isso, Luiz Alberto Pandini? Exatamente, agora o grid está formado, todo mundo querendo correr rapidinho porque o sol tá baixando aqui em Interlagos, né? Ainda tem um pouquinho de luz, mas está escurecendo rapidamente, afinal de contas estamos no outono brasileiro, no outono paulistano.